Nós vamos dar início então aqui ao nosso segundo bloco de conteúdos da disciplina de Microeconomia Aplicada à Precificação. Lembrando que essa disciplina está estruturada da seguinte forma: ela tem 3 grandes fatores que influenciam o processo de precificação no mercado. O primeiro bloco é um bloco que aparece a oferta e demanda como fator introdutório na determinação dos preços de mercado. Então, a relação entre oferta e demanda, entre tudo que os empresários querem oferecer e tudo que os consumidores desejam comprar, e como isso afeta o preço dos produtos. A gente tem, dentro desse primeiro bloco, a parte de teoria do consumidor, que é composta pela questão da restrição orçamentária desse consumidor e como esse consumidor interage com os diferentes tipos de produto que existem no mercado, qual é a percepção desses consumidores sobre esses produtos, se esses produtos são bem substitutos, complementares, se é para o consumidor um bem mau, um produto neutro, e qual a relação disso entre o desejo de consumo e a mudança de preço desses produtos para esse consumidor. E a gente viu a parte de elasticidade, que se refere à sensibilidade dos consumidores em relação ao preço, quando a gente fala de elasticidade de preço da demanda, ou a sensibilidade desse consumidor em relação a alterações na renda, que se refere à elasticidade de renda da demanda. E aí, essa sensibilidade ela precisa ser levada em conta quando as empresas vão estabelecer o preço dos produtos. Aqui a gente entra no segundo bloco, em que a gente vai falar basicamente da estrutura das empresas e como essa estruturação do processo produtivo das empresas interfere no processo de formação de preços. E, por fim, a gente vai ter um último bloco de conteúdo que vai falar sobre estruturas de mercado, ou seja, a forma como o mercado está organizado também interfere no processo de formação de preços no mercado. Então, aqui a gente está numa parte em que a gente vai olhar para as empresas. E é importante a gente fazer a seguinte ressalva aqui para começar o nosso conteúdo. É bem possível que vocês vejam alguns conceitos que vocês já viram em algumas outras disciplinas ou que vocês talvez vejam durante esse semestre, né, que é um semestre bastante voltado para a questão do preço no curso de marketing, que vocês vejam conceitos diferentes, semelhantes, mas diferentes do que a gente vai ver aqui, né? Talvez, por exemplo, o professor Breno apresente conceitos um pouco diferentes do que eu vou trazer. Por quê? Porque a nossa perspectiva aqui é uma perspectiva dentro da visão microeconômica do processo de formação de preços, tá certo? Então, só deixar essa ressalva, não é porque eu estou falando coisa errada, ou não é porque o professor Breno vai estar falando coisa errada, ou qualquer outro professor desse período, né, a princípio, assim. O que eu estou dizendo é isso, assim, a visão que a gente vai ter, eu estou chamando a atenção para o fato de que a visão que a gente vai ter é sob uma perspectiva microeconômica aqui dos processos, certo? Então, basicamente, esse bloco, a gente vai dizer que ele é um bloco de teoria da produção e dos custos. A gente primeiro precisa entender a teoria da produção, para depois a gente falar um pouco sobre os custos de produção, que por fim vão ser determinantes no processo de formação de preços. E aí a gente tem essas duas coisas como de importância fundamental para a administração econômica da empresa. Bom, quando a gente fala em empresas, a gente fala em processos produtivos, né? E um processo produtivo, ele envolve o quê? Ele envolve, aqui dentro da perspectiva da economia, a combinação de fatores produtivos com insumos de produção, e a combinação dessas duas coisas resulta em uma determinada quantidade de produto, que eu vou chamar aqui de Q, ok? Então, eu tenho 3 principais fatores produtivos que eu considero aqui dentro da teoria microeconômica. Eu considero que eu tenho como fator de produção terra mesmo, de campo, né? Se eu for, por exemplo, produzir banana, eu preciso ter onde plantar as bananas, ok? Então, é terra nesse sentido do concreto, físico. Eu preciso de mão de obra, então eu preciso de pessoas para trabalhar. Aqui a mão de obra eu vou representar como L. Por que eu vou representar como L? Porque, na verdade, a teoria microeconômica, assim, como grande parte, né, dos manuais de economia, eles estão fundamentados na língua inglesa, e aí L é de labor, né, de trabalho. Então, a mão de obra eu vou representar aqui como L. E, além disso, eu tenho capital. Capital aqui no sentido de equipamentos, de maquinários para fazer a produção acontecer. E aí, capital eu vou representar pela letra K, ok?
Então, a junção desses 3 fatores produtivos com as matérias-primas, eu tenho como resultado um processo produtivo que vai me dar uma determinada quantidade de produtos, ok? Bom, a partir disso, a gente tem um conceito aqui que a gente chama de função de produção. A função de produção é a relação entre os fatores que compõem o processo de produção de uma empresa. Então, quais são os fatores? Volta aqui, ó, terra, mão de obra e capital, ok? Então, uma função de produção vai ser uma função matemática, né? Matematicamente falando, vai ser uma função na qual eu vou ter a combinação de fatores produtivos. E aí aqui, a função de produção, ela indica então o produto ou volume de produção, representado por Q, que uma empresa produz para cada situação específica de insumos. Para simplificar, consideramos que há apenas 2 insumos. Aqui ele está usando insumos como sinônimo de fatores, tá? Em muitos livros vocês vão achar insumos como sinônimos de fatores de produção. Eu prefiro separar as duas coisas. Eu prefiro dizer que fatores é terra, capital e trabalho e insumos são matérias-primas. Mas aqui ele está considerando como se fosse uma coisa só. A nossa referência do livro está dessa forma. Então, na verdade, esse material foi retirado de lá. Só para que vocês tenham ideia, se vocês encontrarem em algum outro lugar, pode ser que vocês encontrem expressos dessa forma, tá? Sinônimo de insumos é fatores de produção. Então aqui, para simplificar, a gente considera para montar uma função de produção, que vai ser isso aqui, que eu tenho apenas 2 fatores de produção. Então, qualquer processo produtivo que eu for analisar aqui dentro de microeconomia, eu vou ter a combinação de 2 fatores de produção. Nesse caso aqui, eu tenho um exemplo de uma função de produção que combina capital e trabalho. Então, a quantidade produzida vai ser igual à função da quantidade de equipamentos e da quantidade de mão de obra que eu vou combinar no processo produtivo, ok? Então, eu vou ter, por exemplo, 100 pães produzidos por dia numa padaria que tem 2 fornos e 5 pessoas trabalhando, ok? Mais ou menos isso. Então, o processo produtivo ele é resultado da combinação de fatores que me resulta numa quantidade de produto produzido. Como eu vou simplificar e eu vou sempre usar uma função com 2 fatores, por que eu vou usar 2 fatores? Porque eu vou representar isso graficamente. E aí, graficamente, eu vou analisar esses fatores em relação apenas a essas 2 questões aqui, ok? Então, quais vão ser as combinações possíveis de fatores de produção para que eu tenha uma função de produção? Em geral, a gente vai colocar a quantidade de produto função de capital e trabalho ou a quantidade de produto em função de terra e trabalho. Então, o meu fator que vai ser sempre presente aqui da minha estrutura produtiva vai ser o trabalho. Ah, professora, mas se eu pegar, por exemplo, uma produção agrícola, eu vou ter terra, vou ter provavelmente equipamento e vou ter trabalho. Sim, nesse caso, se a gente for pensar numa produção agrícola, o principal fator vai ser terra, aqui, né, porque não tem como eu plantar sem ter a terra, e eu preciso de mão de obra, nem que seja para operar esses equipamentos. Então, nesse caso, na produção agrícola, eu vou considerar terra e trabalho, ok? Não vou considerar aqui o capital como principal fator de produção. Então, a gente vai representar sempre os 2 principais fatores de produção, que vai ser sempre trabalho e algum outro fator de produção, que pode ser capital ou terra, tá certo? Bom, e aí, diante desse cenário, a gente tem alguns problemas que uma empresa pode enfrentar regularmente. Que equipamentos e que mão de obra são necessários na produção? Então, se eu considerar uma função de produção aqui como essa, né, em que eu tenho capital e trabalho, qual seria a combinação ideal aqui entre capital e trabalho para que eu possa produzir alguma coisa? Será que eu utilizo mais equipamento ou será que eu utilizo mais mão de obra? Isso vai ser uma questão importante se a gente for pensar em quais são os custos de produção para eu produzir com capital e quais são os custos de produção para eu produzir com mão de obra. A gente ainda vai ver como é que a gente faz essa conta, tá certo? Ou uma das formas, né, de se fazer essa conta.
Mas aqui é importante a gente dizer o seguinte, para além dos custos de capital e trabalho, há outros fatores que obviamente influenciam aqui na decisão de produção das empresas de utilizar mais equipamento ou mais mão de obra. A gente já conversou várias vezes sobre isso em sala de aula, por exemplo, que o Guilherme trouxe, né, o caso da Souza Cruz, em que a gente já discutiu que grande parte dos equipamentos da Souza Cruz são equipamentos importados. Ok, lógico que se a gente estiver falando, né, de uma grande empresa como a Souza Cruz, equipamentos eles são absolutamente imprescindíveis e eles produzem muito. A questão é que alguns processos eles poderiam ser feitos por pessoas em vez de serem feitos pelas máquinas. Poderiam. Qual será que custa menos? Talvez o custo, né, de um investimento necessário para se comprar um equipamento seja altíssimo e talvez valha a pena colocar as pessoas para trabalhar lá. Talvez não, porque a produtividade do equipamento vai ser muito maior do que a produtividade das pessoas, e isso é um fator que precisa ser considerado. Além disso, a gente já discutiu em sala de aula também a questão da manutenção desses equipamentos e da conservação desses equipamentos, já que muitos deles são equipamentos importados, né? Então, por exemplo, na época que eu dava aula no curso de alimentos na fazenda, os alunos que trabalhavam em agroindústrias, eles viviam dizendo, professora, hoje o equipamento lá estragou e aí é um equipamento importado, não tem peça, não tem quem faça a manutenção no equipamento, a linha de produção tem 2 semanas que está parada. Então, assim, por mais que às vezes o equipamento seja muito mais produtivo, o investimento desse equipamento é muito alto e às vezes os problemas que uma falha nesse equipamento pode causar no processo produtivo pode ser muito grande. Então, isso são fatores aí que as empresas têm que considerar quando elas pensam aqui se elas vão utilizar mais equipamentos ou se elas vão utilizar mais mão de obra. Bom, uma outra questão, caso uma empresa queira, por exemplo, aumentar o nível de produção, será que é mais interessante a empresa contratar mais trabalhadores ou será que ela deve construir uma nova fábrica? Então, vamos supor, eu estou já atendendo toda a minha demanda, vamos pensar no caso da Cacau Show em época de Páscoa, né? Cacau Show está atendendo, custando atender a demanda em tempos normais de Páscoa, né? Está rodando lá 3 turnos e ainda assim não consegue produzir o máximo de chocolate que ela poderia produzir para atender a demanda que ela tem. Nesse caso, será que vale a pena contratar mais gente para produzir nessas fábricas que a Cacau Show já tem? Ou será que vale a pena construir uma nova fábrica? Essas são questões importantes porque essas questões vão definir aqui um conceito de curto e longo prazo dentro da teoria microeconômica. Por que dentro da teoria microeconômica? Porque provavelmente vocês já têm alguma concepção do que seja curto e longo prazo. Se a gente pegar, por exemplo, a área de estratégia, né, de administração de empresas e tal, planejamento estratégico, em geral a gente considera curto prazo como 1 ano, médio prazo de 1 a 5 anos e longo prazo mais que 5 anos, não é isso? Em geral, essa é a concepção mais comum de se utilizar para definições de curto, médio e longo prazo. Qual que é a questão aqui em microeconomia? Em microeconomia, a gente não vai ter uma definição temporal precisa do que seja curto e do que seja longo prazo. Esse curto e longo prazo vai variar de empresa para empresa, mesmo dentro de um mesmo segmento. Então, por exemplo, se eu pego diferentes empresas dentro da área de panificação, o curto e longo prazo para essas empresas pode ser diferente. Por que ele pode ser diferente? Porque, na verdade, o que eu vou considerar como curto prazo? O curto prazo vai ser o período de tempo no qual um ou mais fatores de produção não podem ser modificados. Então, se eu for pegar, por exemplo, uma padaria e eu estiver trabalhando com a função de produção, né? Vamos voltar lá na função de produção. Então, eu estou trabalhando numa padaria e aí a quantidade de pães, 100 pães eu estou produzindo por dia e essa quantidade de pães, ela é função dos meus fornos, por exemplo, que eu tenho na padaria para assar esses pães e da quantidade de padeiros que estão trabalhando na produção desse forno, ok? Eu preciso ampliar a minha produção de pães. O que eu faço? Eu aumento a quantidade de fornos ou eu aumento a quantidade de mão de obra? Ou eu aumento as duas coisas? Bom, se a gente estiver no curto prazo, o conceito de curto prazo aqui é que pelo menos um dos fatores não pode ser modificado.
Se eu pegar pela lógica, qual é o fator mais fácil de ser modificado? É mais fácil eu construir um novo forno ou eu contratar um padeiro a mais? Obviamente que o fator mais fácil de ser flexibilizado é a mão de obra. Então aqui sempre quando a gente estiver falando de curto prazo, a gente vai considerar que um dos fatores é fixo, ou seja, ele não varia, e esse fator nunca vai ser a mão de obra, vai ser sempre ou capital ou terra, que é o outro fator que a gente vai considerar aqui, tá certo? Então, nesse caso, se eu estou trabalhando com uma função de curto prazo, eu vou ter uma função na qual o capital vai ser fixo, e aí eu ponho esse tracinho aqui em cima do K, para indicar que o K é constante, certo? Então, o capital vai ser fixo e eu vou poder variar a mão de obra. Então, se a minha demanda está muito alta, eu vou contratar uma pessoa a mais para trabalhar e vou continuar contratando cada vez mais pessoas para trabalhar, para produzir mais pães para assar naquele forno que eu tenho. Isso se eu tiver no curto prazo, ok? Bom, no longo prazo, todas as variáveis, todos os fatores, eles se tornam variáveis. Então, o longo prazo corresponde ao período de tempo necessário para tornar variáveis, né? Para tornar flexíveis todos os insumos presentes na produção, ou todos os fatores presentes na produção. Então, o que quer dizer isso? Se eu tivesse aqui, né, uma padaria, minha demanda está crescendo muito. Então, eu contrato um trabalhador a mais, contrato outro trabalhador a mais. E aí, eu tô vendo que eu tenho um monte de padeiros, esses padeiros estão produzindo muito pão, mas eu não consigo assar todos os pães que eles estão produzindo. Então, não tem jeito, eu preciso construir um novo forno. Ao construir o novo forno, esse é o time da passagem do curto para longo prazo. Então, uma padaria, para ela construir um novo forno, ela demoraria, sei lá, 3 semanas. Então, o curto prazo para essa padaria é de 3 semanas. É o tempo que ela precisa para flexibilizar todos os fatores de produção que ela tem, tá certo? Bom, aí, isso a gente vai ver alguns exemplos e aí vai ficar isso vai ficando um pouco mais claro, tá? A gente vai ver um pouco, então, de qual é a contribuição, especialmente da mão de obra para esse processo produtivo, já que a mão de obra é o meu fator flexível aí, é o que eu consigo mudar com mais facilidade, falando lógico, né, gente, de forma mais geral. Claro que se a gente for pegar processos produtivos mais específicos, talvez eu tenha uma dificuldade maior de contratar a mão de obra, tá certo? Mas a mão de obra, a princípio, é o fator mais fácil, né, de flexibilizar. Se eu estiver pensando numa produção agrícola, por exemplo, que eu estiver combinando terra e trabalho, é muito mais fácil eu contratar um novo produtor rural do que conseguir um pedaço de terra a mais para produzir. Né? É muito mais fácil para uma fábrica contratar um funcionário a mais do que construir um novo equipamento, né? Então, por isso que a gente trabalha aqui com a mão de obra. Então, qual é a contribuição da mão de obra? A gente vai fazer algumas continhas aqui com base na mão de obra. A primeira conta é saber qual é a produtividade média do trabalho. Então, a gente vai trabalhar aqui com o conceito de produto médio do trabalho. Produto vai ser o mesmo que produtividade, tá? Produto médio do trabalho. Então, o que é o produto médio do trabalho? É o produto total dividido pela quantidade de mão de obra. Então, se eu produzo, por exemplo, 100 pães e eu tenho 2 padeiros, isso quer dizer que a produtividade média de cada padeiro é 50 pães, certo? Então, é a mesma coisa, é o conceito de produtividade que a gente já usa para outras coisas, né? Por exemplo, qual é a produtividade média de leite de uma vaca? Eu tenho 10 vacas, essas vacas produzem 10 litros de leite por dia, quer dizer que a produtividade média de uma vaca é de 1 litro de leite por dia, por exemplo, né? Eu tenho uma terra e essa terra, ela tem, sei lá, 200 hectares, não entendo nada de hectare, tá? Só 200 hectares e eu produzo 200 unidades de melancia. Então, quer dizer que a produtividade média por hectare é de uma melancia por hectare. Então, é o conceito de produtividade média que a gente já tem aí, que vocês provavelmente já viram em outros lugares. Só que aqui a gente vai estar falando especificamente da mão de obra. Então, vai ser o produto médio ou a produtividade média do trabalho. Então, eu vou pegar tudo que está sendo produzido, ou seja, o que é o produto, e vou dividir pela quantidade de mão de obra que eu vou ter a produtividade da mão de obra, ok?
Bom, então aqui eu tenho um exemplo, eu produzo 10 mil unidades, eu tenho 10 trabalhadores da minha fábrica, se eu divido as 10 mil unidades por 10 trabalhadores, eu vou ter 1000 unidades por trabalhador. Lógico, gente, que esse aqui é um processo também de abstração, né? Porque como a gente tem um processo de divisão do trabalho, isso quer dizer que cada trabalhador produz 1000 unidades? Óbvio que não, né? Porque cada trabalhador vai estar ali numa das etapas do processo produtivo que vai contribuir para que num determinado período eu tenha 10 mil unidades, tá certo? Um outro conceito importante aqui em termos de mão de obra é o que a gente chama de produto marginal do trabalho ou produtividade marginal do trabalho. Sempre quando a gente estiver falando de marginal, ó, lembra lá da taxa marginal de substituição, da utilidade marginal, a gente vai ver aqui o marginal muitas vezes. Sempre quando a gente estiver falando de marginal, a gente vai estar falando de variação. Então, o que é o produto marginal do trabalho? É a variação da quantidade de produtos em decorrência da variação da quantidade de trabalhadores. Então, o que quer dizer, no final das contas, esse meu produto marginal? Quer dizer, basicamente, que à medida em que eu altero o número de trabalhadores, como que isso altera a minha quantidade produzida? Então, aqui, ó, se eu aumentar um trabalhador, enquanto aumenta a produção, aumentando, por exemplo, de 2 para 3 trabalhadores, a produção aumenta de 30 para 60. Então, eu tenho aqui, né, 3 menos 2, que é a quantidade de trabalhadores, né, a quantidade 2 de trabalhadores menos a quantidade 1 de trabalhadores, e eu tenho a quantidade 2 aqui de produto menos a quantidade 1 de produto. Então, nesse caso, como o denominador é 1, né, eu vou ter aqui, ó, de acordo com a fórmula, eu vou ter aqui 60 menos 30, que aqui é 2 menos Q1, dividido por 3 menos 2, que é a quantidade de L2 menos a quantidade de L1, ok? Então, a variação, Q2 menos Q1, L2 menos L1. Nesse caso, 60 menos 30 e 3 menos 2. Como aqui dá 1, né? Obviamente, 30 dividido por 1 dá 30. Então, se eu aumento em um trabalhador nesse processo produtivo, a produção cresceu em 30 unidades. Ou seja, a variação da produção é 30. O meu produto marginal é 30. Bom, aqui a gente tem um gráfico, um quadrozinho, desculpa, um quadro que me mostra um pouco dessa variação e desses dados. Então, ó, eu tenho uma situação de curto prazo, na qual o capital é fixo, ou seja, o capital, a quantidade de equipamentos na empresa não muda. Eu tenho 10 equipamentos nessa empresa, certo? Porém, a mão de obra é variável. Então, eu sei, quando eu olho para esse quadro, eu já sei que esse quadro, essa empresa está no curto prazo. Por quê? Porque ela não varia a quantidade de capital, ok? Então, eu tenho uma variação na quantidade de mão de obra. Então, estou montando a minha empresa nesse momento. Nesse momento, eu vou lá e compro 10 equipamentos para fazer minha empresa funcionar. Eu tenho 10 equipamentos, mas eu ainda não contratei ninguém. Estou estruturando a empresa. Sem contratar ninguém, eu não consigo produzir nada, tá certo? Então, a minha produção vai ser 0, ou o meu produto vai ser 0. Eu não tenho produto médio, nem tenho produto marginal, porque a produção é 0, tá? Contratei um trabalhador. Quando eu contrato esse primeiro trabalhador, eu continuo, ó, isso aqui não muda, né? Estou no curto prazo, tenho os 10 equipamentos. Quando eu contrato o primeiro trabalhador, a minha produção, ela passa de 0 para 10, certo? Se eu só tenho um trabalhador, qual a produtividade média desse trabalhador? 10, né? Ele está produzindo tudo sozinho. Qual que é o produto marginal aqui? A minha produção, ela passa de 0 para 10. Então, enquanto ela aumenta em 10. Então, o meu produto marginal, a minha variação aqui, ó, na minha produção, vai ser de 0 para 10. Ou seja, vai aumentar em 10. Contratei o segundo trabalhador. Quando eu contrato esse segundo trabalhador, a minha produção passa de 10 para 30. O que aconteceu aqui então? Então, eu tenho 30 unidades sendo produzidas por 2 trabalhadores. O meu produto médio vai ser 15. Por quê? Porque eu divido 30, que é a total, pela quantidade de pessoas que estão trabalhando, então quer dizer que cada um produz, em média, 15 unidades. Enquanto a minha produção aumentou,
eu tive um aumento de um funcionário e a minha produção aumentou de 10 para 30. Então, o meu produto marginal vai ser 20, não é isso? 30 menos 10 dá 20, dividido por 2 menos 1, que dá 1. Então, 20 dividido por 1 dá 20. Mais um trabalhador. Aumentou aqui de 2 para 3. A minha produção passa de 30 para 60. Então, 60 dividido por 3, cada funcionário produz em média 20 unidades. A minha produção variou de 30 para 60. Essa variação é o meu produto marginal, ok? Então, assim por diante. Ó, eu contrato o quarto funcionário, minha produção passa de 60 para 80. Nesse caso aqui, a minha produtividade média não aumenta. Eu aumentei um funcionário de 3 para 4, a minha produção aumentou, mas o meu produto médio se manteve estável. Por que essa produtividade média ela se mantém estável? E perceba que depois desse quarto trabalhador contratado aqui, ó, eu vou ter um produto médio que é estável e depois disso ele começa a diminuir. A produtividade dos meus trabalhadores começa a cair. Além disso, a partir do momento que eu contratei aqui um quarto trabalhador, a minha produção continua aumentando? Continua. Ela passa de 60 para 80. Aumentou, não aumentou? Aumentou. Mas ela aumentou menos. Ó, a variação aqui, ó, o meu produto marginal, ele foi menor. Quando eu contratei esse quarto trabalhador, em vez de ter o acréscimo de produção que eu tinha de 30, agora eu tive um acréscimo de produção de 20. Contratei um quinto trabalhador, olha o que acontece, a produtividade média dos meus trabalhadores cai, cada um produz em média agora só 19 unidades, e o meu produto marginal se torna ainda menor, ou seja, estou tendo um aumento de produção? Estou tendo um aumento de produção, só que esse aumento de produção foi ainda menor. Por que isso acontece, gente? Essa é a grande questão aqui dessa parte de teoria da produção. Como eu tenho uma quantidade fixa de capital, à medida em que eu vou, primeiro, contratando cada vez mais trabalhadores, eu vou tendo ganhos, depois isso vai estar escrito nos próximos slides, mas eu vou explicar por aqui para vocês poderem acompanhar pelos dados. Então, à medida que eu vou contratando mais gente, eu vou tendo um processo de especialização desses trabalhadores. Isso faz com que a produtividade média cresça e eu tenha acréscimos na produção cada vez maiores. Então, o cara lá, quando eu contratei só um funcionário, ele tinha que operar esses 10 equipamentos sozinhos, a produção dele era 10 e o produto médio dele, a produtividade dele era baixa, era de 10 unidades. Se eu contrato o segundo funcionário, eu já posso dividir esses dois funcionários. Então, eu ponho o primeiro funcionário para operar 5 equipamentos, o segundo funcionário para operar 5 equipamentos, e aí cada um operando menos coisas, eles conseguem produzir mais. Então, agora, 2 funcionários, ao invés de produzir 20, né, que seria o óbvio aqui, né, um funcionário produz 10, 2 produz 20. Não, 2 produz 30. Por que 2 produz 30? Porque cada um se especializou em uma parte desses equipamentos e aí esse processo de especialização do trabalho e de divisão do trabalho faz com que o trabalhador produza mais, né? Contratei um terceiro funcionário. Olha, aqui, se um produz 10, 3 devia produzir 30, só que 3 não produz só 30, 3 produz 60. Por quê? Porque eu vou ter um processo de especialização ainda maior e cada um vai ficar responsável por uma parte do processo produtivo, fazendo com que a produtividade seja maior. Só que o que acontece? Como eu tenho uma quantidade fixa de equipamentos, à medida em que eu vou contratando mais gente, isso vai fazer com que eu tenha perda de produtividade desses funcionários, né? Vamos supor, pegar um exemplo muito simples, né? Vamos supor que eu tenha, que nem envolve equipamento na verdade, eu tenho lá no açaí, quando o açaí era, supermercado açaí era extra, tinha lá os velhinhos que ficavam tomando conta lá do estacionamento, certo? Os velhinhos ficavam lá tomando conta do estacionamento e aí eles pegavam os carrinhos de compra que as pessoas deixavam jogados lá de forma bastante mal educada. E aí eles pegavam aqueles carrinhos jogados atrás dos carros e, enfim, nos lugares que era para os carros estacionarem e eles guardavam os carrinhos lá no lugar apropriado, ok? Então eu contratei um velhinho, esse velhinho conseguia guardar 10 carrinhos lá em 1 hora.
Contratei um segundo velhinho, aí eles dividiram o estacionamento, né? O velhinho anda mais devagar e tal. E aí cada um desses velhinhos ficou responsável pela metade do estacionamento. E aí em 1 hora eles conseguiam guardar 30 carrinhos no lugar certo. Contratei um velhinho a mais. Esse velhinho a mais, agora, eles dividiram o estacionamento em 3. E aí cada um conseguia guardar 20 carrinhos em 1 hora. Olha que legal que ficou, né? Muito bom. Só que eu contratei 4. E aí, à medida que o estacionamento nem é tão grande assim, à medida que eu contrato o 4º velhinho, eles começam, por exemplo, a conversar, porque ficou mais tranquilo, cada um tá com um espaço menor ali para poder manejar esses carrinhos, então eles começam a conversar e aí eles se distraem, e aí eu não consigo o aumento de produtividade, cada um deles vai guardar 20. Ainda tô tendo um acréscimo de carrinhos guardados? Tô, né? Pensando nesses carrinhos como sendo um processo produtivo aqui, né? Mas eu vou continuar, nossa, eu penso assim, nossa, que bom, olha, tô tendo 80 carrinhos que são alocados no lugar certo, né, por hora, vou contratar mais um. Quando eu contrato mais um, a produtividade deles cai ainda mais. O que acontece? Como eles têm um espaço delimitado ali para eles trabalharem, se eu vou contratando mais gente, a produtividade deles vai caindo, né? Vamos supor um outro exemplo, eu sou uma dentista, né? Isso é muito comum em consultórios de dentista atualmente, pelo menos eu já fui em alguns. Eu sou uma dentista, eu sou dona de um consultório e aí eu tenho 10 cadeiras, né, disponíveis lá, 10 salas para atender as pessoas, né? Se eu estou trabalhando sozinha, eu consigo atender 10 pessoas. Eu contrato um outro dentista para atender em outras salas, né? Esse outro dentista, ele consegue atender mais gente. Então, eu aumento o número de atendimentos. Se eu chego lá, né, e contrato 10 pessoas, talvez em alguns momentos eu vá ter problemas aqui, vamos supor que mais do que 10, né, que eu cheguei a contratar 20 pessoas para trabalhar. Essas 20 pessoas, elas não vão ter uma boa produtividade. Por quê? Porque eu só tenho 10 salas para atender, só tenho 10 cadeiras, e aí esses dentistas vão ter que começar a dividir sala. Então, o aumento na produtividade deles vai ser cada vez menor, porque tem uma limitação ali, certo? Se eu for pensar no processo produtivo, eu não sei se vocês foram, a gente fez uma visita na BRF, acho que foi com o pessoal da logística. A gente fez também, né, a visita com o marketing, mas eu acho que foi na logística que eles falaram um pouco mais sobre os processos de separação de mercadorias lá na área de congelados, né? O que eles disseram? Que por conta do quanto os corredores alguns corredores eram estreitos, acabava que tendo mais funcionários para separar as mercadorias, essa separação ela era menos produtiva, porque tinha essa limitação dos corredores e dos equipamentos para separar, do que se tivesse menos gente trabalhando. Então, basicamente, quando eu estou no curto prazo, eu tenho uma limitação aqui, né, de capital, de espaço, de terra, de equipamento, que faz com que, num primeiro momento, eu tenha ganhos muito positivos de produção, de produtividade média de cada trabalhador e uma variação positiva aqui, né? Um acréscimo cada vez mais positivo de produção, e depois esses acréscimos vão ficando cada vez menores. Por quê? Porque eu tenho a limitação do curto prazo em que pelo menos um fator meu de produção é fixo. Eu vou gravar um segundo vídeo para explicar isso mais detalhadamente, certo? Porque senão o nosso material aqui vai ficar muito grande.